Aula 13. Múltiplos e divisores. Conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Números positivos. Conjunto dos números inteiros. Aí entram os sinais negativos. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Ambos os conjuntos são infinitos. Elementos de uma divisão. D maiúsculo, dividendo, D minúsculo, divisor, Q, quociente, R, resto. Se nós dividirmos o dividendo pelo divisor, vamos ter um resultado que é o quociente e vai sobrar o resto. O dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Se o resto de uma divisão é zero, nós dizemos que a divisão é exata. Se o resto da divisão é diferente de zero, então nós dizemos divisão não exata. Neste caso em que o resto é zero, tem-se que o dividendo é múltiplo do divisor e do quociente. E o divisor e o quociente são divisores do dividendo. O que é um número par? É um número divisível por 2. A representação n igual a 2 vezes n, onde n minúsculo é um número inteiro. Se ele é multiplicado por 2, obviamente ele é divisível por 2. O que é um número ímpar? Um número ímpar é um número inteiro não divisível por 2. Como é que nós representamos um número ímpar? N igual a 2, n minúsculo, mais 1. Se 2n é um número par, 2n mais 1 é um número ímpar. O que é um número primo? Um número é primo se ele é inteiro, e se ele é natural, e só tem dois divisores naturais, ele mesmo e o 1. Se considerados os números inteiros, o número primo tem 4 divisores inteiros. Divisores naturais do número 7, 1 e 7. Divisores inteiros do número 7, menos 1, 1, menos 7 e 7. Conjunto dos números primos naturais. Moçadinho, o conjunto dos números primos é um conjunto importante. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e vai embora. O conjunto dos números primos é um conjunto infinito. Moçada, não existe uma fórmula que me dê todos os números do conjunto dos números primos. Isso é um dos grandes desafios da matemática. Tá? O tempo todo aí as pessoas estão correndo a tentar descobrir como é que a gente coloca uma fórmula no conjunto dos números primos. Até hoje, ninguém conseguiu. O que é um número composto? Um número natural é composto se tem mais do que 2 divisores naturais. Por exemplo, 12, ele tem 6 divisores. Ele é dividido pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 6 e pelo 12. Então, ele é um número composto. Ele tem mais do que 2 divisores naturais. Importante, todo número composto pode ser representado por um produto de números primos. Por exemplo, 12, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3. Ou 2 ao quadrado vezes 3 à primeira. Tá legal? Observação, os números menos 1, 0 e 1 não são considerados primos nem compostos. Números primos entre si. 2 números inteiros são primos entre si se o único divisor natural comum entre eles é o 1. Por exemplo, o número 9 é um número composto e o número 16, que também é um número composto, não tem nenhum divisor entre eles, com exceção do 1. Então, eles são números primos entre si. Critério para a verificação de números primos. Um número natural n é primo se n não tem nenhum divisor primo no intervalo de 2 à raiz quadrada de n.
Exemplo, verificar se o número 359 é um número primo. Resolução. A raiz de 359 dá 18,9. Nós vamos verificar até o 18,9 se existe algum número primo que divida o 359. Fazendo as contas por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, por 17, nenhuma conta dá exata, dá valor inteiro. Tá legal? Conclusão. O 359 não tem nenhum divisor natural entre 1 e 18,9. Então, ele é um número primo. Decomposição de um número natural em fatores primos. Nós vamos pegar o número 5.821.200 e vamos dividir por 2. Dá 2.910.600. E assim por diante. Moçada, dividimos por 2 até não ser mais divisível por 2. Aí nós vamos verificar se é divisível por 3. Dividimos por 3, que é o próximo número primo depois do 2. Aí dividimos por 3 até não ser mais divisível por 3. E aí nós vamos pegar o próximo número primo, que é o 5. E assim por diante. Por favor, numa prova, façam isso em ordem. Quando eu corrijo prova, o cara divide por 5, depois divide por 3, depois divide por 2, depois volta a dividir por 5, depois volta a dividir por 2. Faz uma bagunça terrível. Façam na ordem. Dividam por 2 até não ser mais divisível por 2. Aí por 3, aí por 5, aí por 7 e assim por diante. O número 5.821.200 pode ser escrito como 2 à quarta vezes 3 à terceira vezes 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado vezes 11. 2, 3, 5, 7 e 11 são números primos. Número de divisores naturais de um número natural n. Dado um número natural n decomposto em fatores primos, o n é igual a elevado a alfa vezes b elevado a beta vezes c elevado a gama e assim por diante. O número de divisores naturais de n é dado por nd, número de divisores, mais só os positivos, de n, o número que eu quero saber, ele é igual a alfa mais 1 vezes beta mais 1 vezes gama mais 1, onde alfa, beta e gama são os expoentes do número n decomposto. Eu quero o número de divisores naturais do 540. 540 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5 à primeira. Então, eu tenho que o alfa é 2, o beta é 3 e o gama é 1, que são os expoentes. Entro na formulinha e aí eu tenho alfa mais 1, beta mais 1, gama mais 1. Isso aqui vai dar 3 vezes 4 vezes 2, que vai dar 24. Então, o número 540 tem 24 divisores naturais. Fórmula difícil de ser lembrada, mas existe. Tá legal? Mas não é uma fórmula que caia com muita frequência. Soma dos divisores naturais de um número natural. Além de saber quantos tem, eu posso querer somá-los. E aí eu vou usar a fórmula que está embaixo. Aí essa fórmula é enorme, horrível, que também não cai muito em vestibular. Tá legal? A soma dos divisores, SD, positivos, do número n, é a elevado a zero mais a elevado a primeira, mais a elevado até a elevado a alfa. Vezes b elevado a zero, mais b elevado a primeira, e assim por diante, pessoal. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, o 540 mesmo. O A é 2, o B é 3, o C é 5. O alfa é 2, o beta é 3, o gama é 1. Então, a soma dos divisores do número 540 é 2 elevado a zero, mais 2 à primeira, mais 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a zero e assim por diante. Moçadinha, isso aqui vai dar 7 vezes 40 vezes 6. 1.680. Tá legal? Fórmula horrível, certo? Mas existe.
Obtenção dos divisores naturais de um número natural n. Eu recomendo que vocês aprendam esse esqueminha e esqueçam aquelas duas fórmulas que a gente acabou de ver. Porque esse esqueminha aqui é mais fácil de fazer. Ele vai dar para a gente todos os divisores. A gente pode contar quantos são e somar quantos são. Tá legal? Nós vamos pegar o 540 e fazer a decomposição em fatores primos. Tá? Dá 2, 2, 3, 3, 3 e 5. Aí nós vamos passar um risquinho horizontal azul, um risquinho vertical azul, e vamos colocar o 1 lá em cima. Aí nós vamos fazer 1 vezes 2, 2. O 1 e o 2 vermelhos são divisores do 540. Aí nós vamos pegar e vamos fazer no segundo 2, nós vamos fazer 1 vezes 2, 2. Já temos. Laranja. 2 vezes 2, 4. Esse nós não temos. Então, os divisores de 540 até agora são 1, 2 e 4. Agora, nós vamos pegar os 3 divisores vermelhos, 1, 2 e 4, e vamos multiplicar pelo próximo fator primo, que é o 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. E 4 vezes 3, 12. O 1 vezes 2 e o 2 vezes 2, nós já tínhamos feito, né, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos pegar o 1, o 2, o 4, o 3, o 6 e o 12 e vamos multiplicar pelo próximo 3. Mas aí só vão aparecer números novos, o 9, o 18 e o 36. Que vai ser 3 vezes 3 dá 9, 6 vezes 3 dá 18, 12 vezes 3 dá 36. Agora nós vamos pegar essa linha do 9, 18 e 36, vamos multiplicar pelo 3. 9 vezes 3, 27, 18 vezes 3, 54, 36 vezes 3, 108. Agora é 5. 5 nós não havíamos multiplicado ninguém. Então nós vamos pegar todos. O 1, o 2, o 4, o 3, o 6, o 12, o 9, o 18, o 36, 27, 54, 108 e multiplicar por 5. E nós vamos obter 5, 10, 20, 15, 30, 60, 45, 90, 180, 135, 270 e 540. Em vermelho estão os 24 divisores naturais do 540. E se vocês somarem esses 24 números vermelhos, vocês chegarão em 1680. Então, esse esqueminha nos permite achar quais são os divisores, quantos são e qual a soma desses divisores. Tá legal? Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum de dois números naturais. Eu quero o MMC e o MDC do 540 e do 630. Bem, primeiro, eu vou colocar os dois números, passar um risco vertical, o 2 divide o 540 e o 630. Vai dar 270 e 315. O 2 dividiu tanto o 540 quanto o 630. Então, eu faço uma bolinha verde nele, porque ele dividiu os dois. O 270 é divisível por 2, mas o 315 não. Então, quando eu divido por 2, dá 135 e vou manter 315. O segundo 2 não dividiu todo mundo. Não ganha bolinha. Quando eu olho a última linha, 135 e 315, eu percebo que os dois números são divisíveis por 3. E dá 45 e 105. O 3 dividiu o 135 e o 315. Então, bolinha nele. Tá legal? 45 é divisível por 3, 105 é divisível por 3. Divido e bolinha nele. Sobrou 15 e 35. 15 ainda é divisível por 3, mas 35 não é mais. Então, eu divido por 3, mas não ganha bolinha. 15 por 3 dá 5, 35 por 3 não foi dividido. Aí eu percebo que o 5 e o 35 são divisíveis por 5. O 5 divide os dois, bolinha nele.
5 por 5 dá 1, 35 por 5 dá 7. E aí eu divido por 7. O 7 só dividiu o 7, não dividiu o 1, não ganha bolinha. E aí eu tenho a minha decomposição marcados aí com uma série de fatores com bolinha e uma série de fatores sem bolinha. Moçadinha, o mínimo múltiplo comum de 540 e de 630 é o produto de todos esses fatores. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Isso aqui vai dar 3.780. 3.780 é o menor número que pode ser dividido por 540 e por 630 ao mesmo tempo. Tá legal? O MMC é o produto de todos os fatores primos. E o MDC? O MDC é o produto só de quem tem bolinha. O MDC é 540, de 540 e 630 é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, que dá 90. O MDC é o produto de todos os fatores primos comuns aos dois. Parênteses, fatores primos com bolinhas. Tranquilo? Ô, moçada, MMC e MDC é uma coisa importante para a gente calcular, tá? Tentem guardar esse esqueminha, fácil, bom, não tem problema nenhum. Bom, vamos dar uma relembrada. O que são números naturais divisíveis por 2? Qualquer número par. 2, números naturais divisíveis por 3. Bom, eu tenho que somar os algarismos, se der múltiplo de 3, o número é divisível por 3. 3, números naturais divisíveis por 5. Tem que ter final 5 ou final 0. 4, números naturais divisíveis por 6. Tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Aqui eu não pus, mas os números naturais divisíveis por 9, eu somo todos os algarismos e o valor tem que dar múltiplo de 9. E o quinto aí, números naturais divisíveis por 10, é todo número inteiro com final 0. Moçadinha, fim da apresentação. Agora é com vocês, se virem. Fui. Um abraço do Jeca.